Muito boa tarde para você, seja bem-vindo à nossa retrospectiva com os melhores momentos de 2024. Já mostramos para você o trabalho da Câmara pela inclusão no combate à dengue e hoje iremos fazer um balanço para mostrar como foi a fiscalização do serviço de água e esgoto na cidade. Então fica com a gente para conhecer os principais debates do tema. Em 2024, um tema que mobilizou todo o estado de São Paulo foi a privatização da Sabesp. E claro que a Câmara não ficou de fora dessa discussão tão importante. No mês de março, São José dos Campos foi uma das 7 cidades do estado que receberam uma audiência para discutir o projeto. No encontro, que foi realizado no Parque de Inovação Tecnológica, autoridades, entre elas os vereadores, junto com os moradores também, puderam opinar sobre o modelo de concessão do serviço de água e esgoto na cidade. E claro que a TV Câmara esteve presente para acompanhar todo esse debate. A audiência pública realizada no auditório do Parque de Inovação Tecnológica começou com uma apresentação do projeto de desestatização da Sabesp, atualmente em fase de consulta. A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Rezende, detalhou o processo de concessão à iniciativa privada. Representantes da Câmara estiveram presentes e acompanharam o debate. Entre eles, as vereadoras Dulce Rita, Juliana Fraga e Amélia Naomi. A água é um bem muito importante para a população e nós temos que batalhar para que tenha sim investimento da Sabesp, mas ela tem que ser pública. Ela é uma empresa que tem muito a contribuir para a questão da água, né? Em São José dos Campos, nós temos que buscar mais investimento. Ela viu um lucro de 60 milhões. Então, os bairros que não têm água em São José, nós devemos batalhar para que ela seja feito em investimento. O prefeito Anderson Farias também acompanhou a audiência. Depois da apresentação do projeto, a população pôde opinar a respeito do tema. A Sabesp, assim como outras estatais, né, elas foram criadas para atender a população, para que quem estiver gerenciando, o governador, o gerente esteja mais próximo do povo. Além do conteúdo mesmo, que a gente tem uma preocupação em relação às cidades pequenas, né? Que a privatização coloca um patrimônio público a serviço do lucro, né? Então, como é que vai ficar o abastecimento dessas cidades e tudo mais? Tem uma preocupação muito grande com a forma como esse processo vem sendo feito também. Mais de 40 pessoas se inscreveram para fazer uso da palavra durante o evento. Essa foi uma das 8 audiências públicas marcadas para debater o assunto em todo o estado de São Paulo. Segundo o projeto apresentado, até 2029, o contrato proposto prevê aportes de 5 bilhões de reais para universalização do saneamento básico na região. Como apresentado pelo governo do estado, entre os objetivos da desestatização estão a redução da tarifa, melhoria da qualidade da prestação dos serviços, além de maior regulação e fiscalização. E depois de todo esse processo de audiências e consultas populares, foi confirmado em julho a privatização da Sabesp. A concessionária passou a ser gerida pela empresa Equatorial Participações e Investimentos, que também atua como distribuidora de energia em 15 estados brasileiros. E para entender como vão funcionar os serviços de água e esgoto aqui na cidade, a partir da nova gestão, fomos conversar com especialistas que trouxeram os impactos a médio e longo prazo dessa desestatização. A conclusão da privatização da Sabesp marca o início de uma nova etapa da companhia de saneamento. Com o processo finalizado, o governo reduziu a participação à frente da empresa de 50,3% para 18,3%. Para esse economista, esse é um processo de modernização do Estado. A privatização, principalmente nos países desenvolvidos, faz parte do modelo da gestão, né? Onde tem o sistema capitalista administrando uma empresa, ele foca muito a questão do lucro, muito a questão da rentabilidade sobre o capital investido. Eles trabalham para diminuir, por exemplo, desperdícios, investimentos em custos desnecessários, que a empresa se torna muito mais saudável. Então, se você tem uma empresa muito mais saudável, remunerando os acionistas, cresce a empresa
ela passa a ter mais faturamento, arrecada mais impostos e passa a ter uma modernização. Hoje, a Sabesp fornece água potável para 28 milhões de pessoas e também é responsável pelo acesso à rede de esgoto a 25 milhões. Números que fazem dela a maior companhia de saneamento do país. O impacto imediato para a população, segundo o governo do estado, está na redução tarifária. As tarifas social e vulnerável terão redução de 10%. A residencial terá queda de 1%. Já as tarifas comercial e industrial caem 0,5%. Durante a cerimônia que marcou a conclusão do processo, o governador Tarcísio de Freitas prometeu também a limpeza de rios e a universalização do saneamento. O que nós queremos? O aumento da disponibilidade hídrica, nós queremos a balneabilidade das praias na Baixada Santista, a gente quer despoluir o Tietê, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com uma maior resiliência. Então, alcançar as pessoas é fundamental, é pacífico. Para isso é que a gente buscou um investidor de referência e para isso que o nosso foco sempre foi o investimento. Nós temos um investimento projetado de 68 bilhões para ser realizado até 2029, então uma meta ousada. A empresa já vem se preparando para isso com uma grande reformulação que houve em termos de processo, relacionamento com stakeholders. A venda de 32% da Sabesp resultou em 14 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres do governo paulista. O grupo de investimentos Equatorial ficou com 15% e desembolsou 6 bilhões e 900 milhões de reais. Entre as metas de saneamento estabelecidas pelo acordo estão 260 bilhões em investimentos até 2060. 69 bilhões de reais destinados à universalização até 2029 e meta de 99% da população atendida com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto, também até 2029. O presidente da Sabesp garante que o acordo firmado oferece segurança e transparência. A união com o grupo de referência, que é o Grupo Equatorial, traz para todos nós uma alavanca para acelerar tudo que a gente planejou. A gente tem um plano de investimento robusto para fazer, 70 bilhões de reais em 5 anos. É muita coisa? É, mas a gente vai fazer. Se Deus quiser, antes do prazo. A gente vai levar saneamento antes de 2029 para todos os paulistas, governador. A gente vai expandir no estado de São Paulo. O governo tem planos ousados para os municípios que não são operados pela Sabesp. Os 370 municípios vão ser operados também por operadores privados. A gente vai estar lá para participar desse processo. O grupo de investimentos Equatorial atua hoje em 7 concessões em 15 estados brasileiros no ramo da energia. Durante o evento, o diretor-presidente reforçou a intenção de antecipar os prazos. Iremos sim somar esforços na melhoria da gestão, no crescimento da companhia e no atingimento de metas desafiadoras para atender com ainda mais qualidade aos 28 milhões de pessoas atendidas em 371 municípios paulistas. Reafirmamos publicamente o nosso compromisso com a antecipação das metas de universalização dos serviços, com a qualidade que a população de São Paulo merece. De acordo com o economista, a expectativa é que a população sinta as mudanças proporcionadas pela privatização de forma gradual, na medida em que os investimentos acontecerem. Ao invés do governo pegar 6 bilhões do seu caixa atual para ficar investindo em saneamento básico, está brotando na mão do governo mediante essa privatização. Ele vai conseguir fazer os seus programas sociais em outras frentes e quem vai perceber mesmo vai ser o público de baixa renda com essa privatização. Vamos para o nosso primeiro intervalo de hoje, mas na volta vamos falar sobre a pauta da cultura e te mostrar como foram as comemorações dos 100 anos do Parque Vicentina Aranha. Fique com a gente. E no tema da cultura, quem não gosta de um museu, né, gente? Ou de ir a um cineminha, assistir um filme, por exemplo. Se for gratuito, então, melhor ainda. Ano passado, a cidade teve vários eventos públicos dentro do setor de arte e cultura. E isso foi possível por parcerias como as que foram realizadas entre a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e o Museu de Imagem e Som de São Paulo. A partir dessa iniciativa, São José teve nos espaços públicos sessões de cinema, oficinas e exposições, que ajudaram a movimentar o cenário artístico do município.
A fotografia faz parte da família do Peterson. O pai trabalhava em uma fábrica de câmeras fotográficas e ele sempre foi apaixonado pelos cliques. Por isso, quando ficou sabendo da oficina de fotografia realizada pela prefeitura, não pensou duas vezes. Eu sempre era fotógrafo da casa, assim, mas nunca me aprofundei, né, nas técnicas que são necessárias. Existe técnica para isso. Tudo tem técnica, né? Então a fotografia eu imaginei que tenha também. Então me interessei pela oficina e estou aqui para aprender e seguir uma profissão, quem sabe aí. A oficina realizada pela Fundação Cultural é possível por causa da renovação de uma parceria do Poder Público com o Museu da Imagem e Som de São Paulo. A partir do projeto Ponto MIS, profissionais de todo o estado vêm até a cidade promover oficinas e difundir a cultura audiovisual. Então, para a pessoa ter esse ponto de partida nessa área do audiovisual, que é a área do museu. Então, é fotografia, é stop motion, roteiro. A gente atua nesse segmento que é condizente com a área do museu. O programa é uma importante política pública para divulgar a cultura no município. Além das oficinas, está previsto ao longo do ano diversas atividades, como palestras, exposições e até mesmo a formação de novos gestores para atuarem dentro deste setor. Nós conversamos sobre essa importância destes cursos, não ser somente na área técnica, na área artística, mas também na área de gestão, né? E dialogar com essas leis que estão sendo implementadas, a própria Aldir Blanc ou a Lei Paulo Gustavo. Então tem muita produção cinematográfica sendo realizada agora e que precisa estar circulando também, e o MIS está muito aberto para essas discussões e a gente vem ampliando isso e no campo da gestão e no campo da produção também. O vereador Renato Santiago, presidente da Comissão de Cultura e Esportes da Câmara, enxerga como positivas as parcerias realizadas com o governo do estado. Para o parlamentar, o programa do MIS se junta a outras ferramentas, como a Lei de Incentivo Fiscal e a Lei Paulo Gustavo. Sempre estamos fazendo essa interlocução, seja com a Prefeitura, com a Secretaria de Turismo, também com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, onde nós temos várias ações, inclusive uma delas aprovada aqui na Câmara, a Lei de Incentivo Fiscal, né, que fomenta a cultura na nossa cidade, seja ela nos diversos tipos, no audiovisual, no teatro, no cinema. Tivemos agora a Lei Paulo Gustavo, que trouxe mais de 5 milhões de reais para serem investidos aqui na cultura da nossa cidade, 3 milhões e meio para o audiovisual, 1 milhão e meio para as demais atividades. Então a Câmara ela está sempre acompanhando, muito atenta, para que a gente possa fomentar a cultura dentro da nossa cidade. Para os amantes do cinema, considerado a sétima arte, muitas novidades devem surgir também. Através de uma curadoria do MIS, filmes clássicos e aclamados pela crítica serão apresentados no Cine Santana. Para abrir as programações, o homenageado será Charlie Chaplin, comediante que no século XX revolucionou o modo de fazer cinema mudo e mesmo sem dizer nenhuma palavra, faziam todos dar risadas. As sessões elas serão exibidas a partir do dia 8, sempre às segundas-feiras, em 2 horários, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Mas agora, deixa eu desligar o celular e fazer silêncio, porque o filme ele já vai começar. Então poder ver Charlie Chaplin aqui nesse cinema é muito legal, a população gosta muito e vem pessoas aqui do entorno de Santana, mas vem pessoas de outros bairros também prestigiar esses filmes, porque vale muito a pena. Ano passado também foi marcado pela celebração do Parque Vicentina Aranha, que em abril completou 100 anos. E claro que a gente preparou um material especial para mostrar um pouco da história por trás desse centenário. Por isso, na época, fomos atrás de memórias e experiências de pessoas que têm uma conexão especial com o Parque Vicentina Aranha. Esse local tão querido pelos joseenses e que também faz parte da vida de muita gente.
A variedade de cores e tons faz do bosque um refúgio para os visitantes, um espaço para caminhada, para o descanso. O passeio pelo Parque Vicentina Aranha é hoje um convite à tranquilidade. A dona Nelma gosta de registrar toda a paz que sente aqui. Com a câmera na mão, eterniza cada momento. Eu estou acostumada a vir aqui, é um ambiente tranquilo, você pode sair com sua câmera aí, fazer as fotos, não acontece nada. Tem sempre um guardinha passeando para lá e para cá. E mesmo na pandemia eu vim assim mesmo. Estou sempre aqui para fazer meus trabalhos de fotografia, né? Enquanto uns vêm para praticar um hobby, outros vêm com o tempo contado. Mas, por mais rápida que seja, a passagem por aqui faz toda a diferença. Sempre eu venho aqui no parque almoçar. É um lugar muito gostoso, natureza, horário de almoço. A gente trabalha, né, em prédio, fechado, ar-condicionado. É o momento perfeito. É o que a gente aproveita aqui. A maioria das pessoas que trabalham por aqui vem aqui almoçar. O Sanatório Vicentina Aranha foi inaugurado em 27 de abril de 1924, há 100 anos. Se tornou um dos maiores centros para tratamento de tuberculose da América Latina. Na década de 80, passou a abrigar um hospital geriátrico e foi nessa época que a Ludmila conheceu o local. Ela era filha de um médico e veio parar aqui por um mal-entendido. Meu pai trabalhava aqui no hospital e eu acompanhava ele durante as visitas com os pacientes. Ele passava as visitas, eu ficava passeando no hospital, que era basicamente um parque, onde tinha horta, tinham várias opções para os idosos ficarem trabalhando. Teve um dia que ele chegou em casa com jaleco sujo de batom e ele precisou se explicar, né? E ele contou que havia uma interna que tentou agarrá-lo algumas vezes. E aí, a partir daí, eu comecei a frequentar mais vezes o hospital, para a gente ficar de olho, né? Até o fechamento do hospital em 2003, Ludmila vinha para cá com frequência e passava a maior parte do tempo brincando. Por isso, tem um espaço presente entre as memórias de infância. Parecia que isso aqui era uma grande casa de vó, sabe? Com vários avós aqui e a gente interagia. Eu e meu irmão, a gente interagia com todo mundo, com os funcionários, com os idosos. Tinha uma horta em que os idosos plantavam e cuidavam, que abastecia a cozinha do hospital. Então era tudo muito sustentável, era uma unidade de saúde muito viva. Tem um pé de amora aqui que eu lembro de quando eu era criança, é um pé gigantesco. Não são todas as árvores, né, mas muitas árvores frutíferas estão aqui desde aquela época. Eu tenho 40 anos, então tenho 30 anos atrás que eu vinha para cá, que eu frequentava. Então eu subia nessas árvores, dava um pouquinho de trabalho aí pro pessoal do hospital. O escritor e poeta Cassiano Ricardo era natural de São José dos Campos e frequentemente expressava a conexão dele com a cidade. Já no século XX, ele definiu São José como uma cidade de contraste entre a modernidade e a paisagem. E sem dúvida, essa é uma forma de definir o Parque Vicentina Aranha. Um espaço marcado pela presença dos joseenses e que mantém o vínculo com a história e com a natureza. A atmosfera é essa que inspirou a Viviane. Ela sempre passou pelo parque, mas desde 2018 a caminhada tem um significado diferente. O casamento dela com o Gilberto aconteceu bem aqui, na Capela Sagrado Coração de Jesus. Foi assim emocionante. Não tenho assim muito como mensurar para você a emoção de estar entrando na igreja com o meu pai fazendo a vontade dele, de estar selando o nosso amor ali, de estar se casando numa igreja que é parte do patrimônio histórico da cidade, né? Agora a história se inverteu. É a Viviane que faz parte da história do Parque Vicentina Aranha. Não deixa de ser agora parte da minha história, né? De fato, parte da minha história. Hoje o parque é um bem cultural tombado por lei municipal como setor de preservação. A Câmara reconhece o local como um dos responsáveis pelo desenvolvimento da cidade através dos anos. Realmente um parque que abraça a cidade e traz muita gente para participar. É importantíssimo incentivar, ter recurso para que cada vez mais amplie suas atividades e traga pessoas de vários bairros da cidade que conheçam, porque muita gente ainda não conhece o Parque Vicentina Aranha, por incrível que pareça. Então o Parque Vicentina Aranha é isso, ele traz essa diversidade no meio da cidade e chama a população joseense para estar lá, para participar de todas as atividades que ele proporciona. Ainda de acordo com a vereadora, o parque, que no passado foi um lugar vital para a saúde na cidade, continua sendo um espaço de cuidado e bem-estar.
tem caminhada, corrida, yoga, tem a parte de literatura, de música, de dança, de reciclagem. Então, assim, é muito diversificado, de produtos orgânicos. Então, o Parque Vicentina Aranha continua contribuindo para a cultura, para a artes e para a saúde da população joseense. Vamos agora para o nosso último intervalo. No próximo bloco, vamos mostrar 2 projetos aprovados nas áreas de educação e esporte. Não sai daí! Investimento em educação é sempre importante. E dentro desse tema, foi anunciado, ano passado, que São José dos Campos vai ganhar uma nova escola. Isso porque uma matéria aprovada na Câmara cedeu ao Estado um terreno na região sudeste para a construção dessa escola. A previsão é de que a entrega aconteça em 2026. Hoje, o Marcos e o filho Henry brincam nesse campinho perto de casa na Vila Adriana. Mas em breve vão precisar procurar outro lugar. Isso porque toda essa área verde vai dar lugar a uma escola estadual. Agora diz que vai sair, é bom pra gente aqui, pra colocar as crianças, todo mundo aqui, né? O Manuel mora em frente do terreno e cuidou do espaço por muito tempo. Inclusive plantou essas árvores. Para ele, uma escola no bairro só trará benefícios. É bom demais, rapaz. É brincadeira, tem muitas mães que levam a criança lá embaixo, né? Muita não pode pagar, né? O lote fica nessa esquina, na Avenida Brigadeiro Gilberto Sampaio de Toledo, com a Rua Sidney da Costa Coelho, uma área da prefeitura que agora foi cedida ao Estado. É que um projeto aprovado na Câmara autorizou a doação do terreno para a construção da escola. A expectativa é que ela atenda 1.000 alunos da região. Ali é uma região que tem crescido muito, tem uma previsão de ampliação de moradias, então tenho certeza que vai contemplar a rede de serviços educacionais de forma muito adequada. O terreno já pertencia à prefeitura e seria destinado à área da educação. A ideia inicial era a construção de uma escola municipal, mas como São José foi uma das 29 cidades do estado escolhidas para receber novas escolas estaduais, a área foi doada ao governo para facilitar o processo de implantação da unidade. Região da Vila Adriana, Putim, Pinheirinho dos Palmares, São Judas, essa região que vai ser beneficiada. A informação que nós temos pelo governo do estado é que será uma escola de ensino fundamental 2 e ensino médio. Para a construção da escola será feita uma parceria público-privada. A empresa que vai fazer a construção também vai ficar responsável pelos serviços não pedagógicos, como por exemplo a zeladoria. Já o lado pedagógico, o lado dos estudos, este sim será de responsabilidade do governo. Nesse modelo, o Estado celebra um contrato com uma iniciativa privada para a construção da escola e para que ele possa, essa empresa, assumir a gestão dos serviços não pedagógicos, limpeza, manutenção, vigilância e segurança da escola. Nesse caso, não tem relação direta com a prefeitura. O papel da prefeitura é ceder aquela área, era uma área que já era destinada a uma escola municipal, futuramente seria uma escola municipal ali, ou de educação infantil ou de ensino fundamental, e agora ela foi destinada com autorização, aprovação da lei, pela Câmara Municipal para ser uma área destinada ao Estado, vai passar a ser uma escola estadual. Em breve o edital deve ser publicado. Serão 25 anos de concessão da empresa que ganhar a licitação. Os investimentos serão de mais de 2 bilhões de reais. Como a educação é uma das prioridades da Câmara, o projeto de doação de área foi aprovado por unanimidade. Quando se fala de educação, sempre é muito bom, importante. Educação, ela move. Acontece que a gente está falando qual educação, A gente tem que se atentar mais a isso. É esse olhar que nós temos que fazer. Da educação, vamos para o esporte. Um projeto de lei aprovado permitiu criar na cidade uma escola de BMX. O serviço vai ser oferecido de forma gratuita para crianças e jovens de 5 a 17 anos e irá utilizar os espaços públicos para disponibilizar as aulas com essa nova pista de BMX, que foi inaugurada no ano passado. A velocidade é alta.
Por isso, antes de todo treino de bicicross, o passo a passo é sagrado. Blusa de manga longa, calça, tênis, luva, capacete fechado e pedal encaixado no pé. Essa é a rotina da Verônica há 6 anos, desde que ela começou a praticar a modalidade. Eu comecei com 14 anos a andar no freestyle. E daí lá no Centro da Juventude eu fui descoberta pelo Douglas, que ele era um técnico de um pessoal de Jacareí. E daí ele me chamou para poder fazer um teste lá no bicicross. E daí eu fui, participei de uma competição. E daí fui indo, participando de regionais, até jogos regionais também participei. Só que daí eu tava tentando conciliar os dois, né? O freestyle e o bicicross. Eles são bem diferentes, a bike é diferente. A bike é pequena, mas a angulação, o peso é bem diferente. Aí teve uma hora que eu falei assim, não, eu tenho que escolher um dos dois, porque assim, o treinamento também era diferente. E daí eu foquei mais no bicicross e tô até hoje. O bicicross, também conhecido como BMX, é um esporte radical praticado com bicicletas. Elas são um pouco diferentes das convencionais. São menores, com rodas de aro 20 e um freio na traseira. A modalidade é inspirada no motocross e segue uma linha parecida nas manobras. Nas competições, os atletas correm um circuito e passam por obstáculos até a linha de chegada. Foi exatamente a adrenalina das pistas que atraiu a Nayara para o esporte há 18 anos. Eu sempre fui uma criança agitada, desde os 6 anos eu comecei a praticar esporte, então daí eu não parei mais. Fiz capoeira, natação, joguei futebol, joguei handebol. E na bike aí que foi que me cativou mais, aí eu fiquei só na bike. As duas são exemplos de como a prática da modalidade é transformadora. E para incentivar novos atletas, a Câmara de São José aprovou um projeto de lei que autoriza a criação de uma escola pública de bicicross na cidade. As aulas serão gratuitas, destinadas a crianças e adolescentes de 5 a 17 anos e devem acontecer na pista de BMX do Parque Industrial. As atletas acreditam que a iniciativa é positiva, já que o esporte ensina sobre valores como disciplina e determinação. Qualquer esporte exige, disciplina, tem que ter um foco, você ser determinado para aquilo, Porque quando a gente vai para uma competição, você tem que treinar. Se não treinar, você se dá mal na competição. E assim, para as crianças é muito bom, Porque tanto é que, vamos dizer assim, que o ciclismo, o bicicross em si, ele perde só para natação, que é um esporte assim completo, vamos dizer, cognitivo, motora, em relação a isso. Eu acho muito interessante. Ainda segundo o projeto, as aulas serão realizadas em 2 turnos, manhã e tarde. As turmas serão divididas por categoria e faixa etária, respeitando o desenvolvimento dos alunos. Para quem ama o esporte, como a Verônica, o projeto serve de incentivo para a prática da modalidade. O BMX foi transformador na vida dela, ajudou a superar questões familiares e trouxe mais qualidade de vida. Benefícios dos quais agora outros jovens e crianças também poderão usufruir. Eu entrei no mundo do esporte muito cedo, então a minha cabeça mudou muito. E eu também faço educação física, eu vejo isso que eu quero levar para os meus alunos isso. Eu quero ser professora de escola e mostrar como o esporte pode mudar a vida deles, deles ser atleta, entendeu? De trabalhar com isso, ser um profissional como atleta e mudar a vida dele, que não é de onde você veio que você tem que ser daquele jeito. Então, isso é tudo, pessoal. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Na segunda, vamos abordar quais foram os principais debates na economia em São José em 2024. Não esquece que todo o nosso conteúdo está nas nossas redes sociais. Acompanhe tudo através do @TV Câmara SJC. Muito obrigado pela companhia até agora e um bom fim de semana.